passado a gente já teve um júri simulado, inclusive nosso juiz hoje aqui foi um dos advogados no ano passado, né? Que é um conto que o Alcino trabalhou. E esse ano então a gente vai ter essa nova experiência aí com esse outro conto. A gente tenta fazer parecer o mais próximo possível da realidade. Ao menos o que eles fazem aqui é realmente como acontece. Só que às vezes a gente vê um pouco fantasioso em filme e tudo mais, mas são todos estudantes de direito, né, que podem ser promotores, que podem ser juízes, que podem ser advogados, podem ter um leque de profissão para escolher quando a pessoa faz direito, né? Temos o coordenador, o Rogério, do curso de Direito da Unifeb. Tanto que essa prática que o Alcino colocou é um projeto que eles colocaram agora como permanente no curso, então isso sempre vai acontecer. E aí eles estão fazendo aqui na escola pelo segundo ano, né? E é muito bom isso. O que a gente precisa de vocês? Galera do clube de leitura, mais uns profissionais aí, estão na caixinha para jurado. Quando for chamado, tem que estar aqui de coração, sabe o que vai fazer. Os alunos que estão aí para assistir, silêncio. É sem fofoquinha, é sem conversa, é sem sair para tomar água, sem sair no banheiro. É realmente prestando atenção no que está acontecendo aqui. Poucos alunos passam por isso, poucos adultos passam por isso, tá certo? Então vamos prestar atenção, concluir. É encenado? Com certeza, mas acontece na vida real coisas bem parecidas. Bem parecidas. Depois na sala, provavelmente os professores vão discutir isso aí com vocês. Tem um monte de caso, né? Do que vai ser julgado aqui da Leontina. Tem um monte de casos assim que acontecem na vida real. E quando acontece na vida real um caso desse que vai a júri, é desse jeito que é tratado. Tá certo? Quer dar uma palavra? Pessoal, boa tarde. Sou o Rogério da Unifeb. Nós estamos com esse projeto aí, junto com o professor Alcino. Então, falar para vocês um pouquinho rapidamente sobre o Tribunal do Júri, né? O nosso diretor já falou que aqui vai se aproximar muito da realidade, e é assim mesmo, né? Todo mundo que é acusado de um crime doloso contra a vida, né, que é um homicídio com dolo, ele é submetido a um julgamento diferente dos demais, que é um julgamento pelo Tribunal do Júri. Mais ou menos aquilo que a gente vê na televisão. Não são todos os casos julgados assim. Só esses mais graves que dizem respeito a crimes contra a vida, tá? E os jurados, quem julga de fato, a gente tem um juiz presidente, que ele preside os trabalhos, que ele organiza tudo. Temos uma acusação, temos uma defesa, mas quem julga o caso são as pessoas da comunidade. Né? Então, qualquer pessoa pode ser convocada a participar como jurado num conselho de sentença, num julgamento tão importante. E ali naquele dia ele vai ao fórum e ali ele vai se dedicar a ouvir o que a acusação fala, ouvir o que a defesa fala, para ele dar o julgamento. Então, naquele dia, os jurados que são selecionados para fazer o julgamento, eles funcionam como um juiz mesmo, são eles quem vão julgar. Tá certo que é um julgamento com cédulas, vocês vão ver, com sim ou não, dependendo das perguntas do juiz, mas é esse o julgamento, né? Então, os jurados, eles ficam incomunicáveis, eles não podem conversar entre si sobre o caso, né? E as suas decisões, elas são soberanas, né? Nem o juiz pode alterar aquilo que o jurado vai decidir, né? Então, olha a responsabilidade que é, né, a gente fazer um julgamento desses. E quem participa como jurado, né, geralmente não tem curso de direito, não entende muito da questão técnica da lei, mas ele se coloca ali no lugar e ele responde a uma pergunta: o que teria feito se fosse eu? Então ele faz alguns exercícios de consciência para ele poder julgar e fazer justiça naquele caso, né? Então, às vezes, né, professor Alcino, a pessoa pergunta: mas eu tenho poder para julgar alguém? Ali na hora que ele é selecionado para ser jurado, ele vai julgar, né? E quando ele é selecionado por um caso em que ele está muito comovido, ele não consegue, né, ou ele já foi vítima numa situação parecida, ali ele pode justificar isso para o juiz para ele ser dispensado, mas são casos muito, muito excepcionais. Tá? Então aqui hoje até parece que isso é um teatro, mas na vida real é assim mesmo que acontece, né? Então aqui a diferença que a gente vai ter é que o caso não é um caso real, é um caso do conto, da literatura,
E o ambiente, a gente não está no fórum, nós estamos numa sala de aula. E vou falar para vocês, né, eu sou advogado, já fiz muito tribunal do júri. E às vezes a gente chega numa cidade e não tem um fórum. E às vezes é feito numa sala de aula, às vezes num salão paroquial de uma igreja, ou na Câmara de Vereadores. Então também se forma assim tudo de maneira improvisada para poder julgar aquele caso. Ok? É isso, diretor. Mais ou menos assim uma ideia, né, do que acontece, do que a gente vai fazendo. Você não quer dar uma palavrinha? Não, senhor, eu passo a palavra não. Então vamos iniciar aí. Só os detalhes, vocês estão ouvindo? Está acontecendo recreio. Olha o silêncio que está lá fora. A gente espera o mesmo que nós. A gente evacuou toda a área porque realmente a ré é perigosa. Posso falar? Antes de dar início à segunda sessão do Tribunal do Júri daqui na Escola Augusta Dutra, eu queria agradecer a presença dos professores, dos funcionários, colaboradores, da diretora, do policial aqui presente que faz um excelente trabalho no projeto Escola Cidadã. E eu queria agradecer especialmente ao professor Alcino Miller, professor Rogério Ristel, o professor Ricardo Viana, que não está aqui no momento, e a professora Ana Selma Moreira, que sem eles esse projeto não poderia dar continuidade. Feitos os registros, declaro aberta a sessão do Tribunal do Júri. Faço primeiramente a leitura da sentença de pronúncia, a qual designou competência para esse juízo da ré Leontina Pontes dos Santos. Trata-se de feito submetido ao Tribunal do Júri, no qual se apura a suposta prática de fato previsto na legislação penal. Verifica-se dos elementos constantes dos autos a presença de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Diante do exposto, pronuncio a ré Leontina Pontes dos Santos, submetendo ao Tribunal do Júri. Passo agora o início da formação do Conselho de Sentença e já advirto que não será feita a chamada nominal, pois foi constatado a presença de todos aqui no momento. Sendo assim, passamos à escolha dos jurados. Se a defesa e a acusação puderem acompanhar a votação, até para poder impugnar a escolha de algum dos jurados, por favor, encaminhar aqui. Agora a gente vai fazer o sorteio dos jurados que vão compor o conselho de sentença, e a acusação e a defesa têm o direito de impugnar. Às vezes ele já conhece alguém da comunidade que não tem idoneidade, ou que tem alguma ligação com a ré ou com a vítima, aí eles fazem impugnação para que eles não façam parte do conselho de sentença. Tá bom? É isso que vai acontecer agora. Sim. Câmera. A câmera também, né? Só não Senhor, tá na frente da câmera. Conforme a gente for chamando, pode tomar assento aqui no conselho de sentença. Sara Rabeck Vieira. Jurado rejeitado pela defesa. Só falar o que você Sandroane. Sandroane.
Segundo jurado rejeitado pela defesa. Um jurado rejeitado pela acusação. Segundo jurado rejeitado pela acusação. Davi Guilherme Pavese. Jânio Johnson Jr. É a última da acusação. Terceiro jurado recusado pela acusação. Andressa Muniz. Raíssa Barbosa. Terceiro jurado recusado pela defesa. Kinara Stefani. Não se encontra? Essa pessoa. O jurado que não comparece, ele recebe uma punição. Tá? Geralmente, algo em torno de 1 ou 2 salários mínimos de multa que ele tem que recolher. Tá? Por ato atentatório à dignidade da justiça. Noah Gordon Félix de Araújo. Henrique José Ribeiro dos Reis. Ok. Desde já aplico multa de um salário mínimo a Kinara Stefani Noah Gordon Félix de Araújo por não comparecer e ser injustificadamente no tribunal de júri. Formado o conselho de sentença, agora peço que eu vou recitar um juramento, a qual todos vão fazer, e um por vez eu vou citar o nome de cada um, vocês se levantem, ergam a mão direita e apenas recitem, assim eu prometo. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Sara Rebeca G. Vieira. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Sandrane. Assim eu prometo. Davi Guilherme Pavese. Assim eu prometo. Jânio Johnson Jr. Assim eu prometo. Andressa Muniz. Assim eu prometo. Raíssa Barbosa. Assim eu prometo. Henrique José Ribeiro dos Reis. Assim eu prometo. Aberta a instrução, passo agora a oitiva das testemunhas. Mas como não houve nenhum, nós partiremos direto para o interrogatório da ré. Pode
Faço a palavra do oficial de justiça para poder pegar. Muito bem. Será submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri Popular a senhora Leontina Pontes dos Santos, sob a qual pesa a acusação da prática de um homicídio simples, tipificado no Código Penal Brasileiro, artigo 121. O Tribunal do Júri é presidido pelo juiz de direito, o doutor Abraão Ramos dos Santos. A acusação será feita pela promotora de justiça, a doutora Daniele Rames Gianesini, e a defesa será patrocinada pela advogada doutora Nicole Hort. Ocorrerá aqui no Salão do Júri, nesta data, dia 22 de maio de 2026. Pode trazer a réplica interrogatória. A ré pode se encaminhar ao banco do réu. Agora eu vou lhe explicar os seus direitos. Nesse tribunal, a senhora tem o direito parcial do silêncio, ou seja, você não tem a obrigação de responder. Você pode escolher se você vai responder as perguntas da defesa, da acusação, as minhas perguntas, ou se vai responder apenas da defesa ou apenas do juiz, ou também você pode se manter calada pelo resto da solenidade. E já advirto que o seu silêncio não importará em confissão ou qualquer causa que possa prejudicar a sua pena. A senhora responderá as perguntas do juiz? A senhora responderá as perguntas da defesa? Sim. A senhora responderá as perguntas da acusação? Sim. Sim? Então passa agora para a fase de qualificação. Eu queria que a senhora dissesse o seu nome, por gentileza. Leontina Pontes dos Santos. Qual é a sua idade? 23. Qual o nome do seu pai e da sua mãe? Vitor Pontes dos Santos. Sônia Pontes dos Santos. Qual é a sua ocupação? Eu fui dançarina e garçonete. Qual é o seu grau de escolaridade? Nenhum. Passo agora para o interrogatório e chamo a acusação para o interrogatório da ré. Sem perguntas, excelência. Sem perguntas? Passo a palavra para a defesa. Sem perguntas. Sendo assim, passo agora a fase dos debates orais. Primeiramente, dou a palavra ao Ministério Público. Pode sentar. Bom, primeiramente, cumprimento todos cordialmente, Santíssimo Senhor Juiz, Presidente, Senhora Advogada de Defesa, a todos também que acompanham este Tribunal do Júri e principalmente a vocês, jurados que compõem o nosso Conselho de Sentença. Bom, neste Tribunal do Júri, eu assumo como único objetivo fazer com que trazer todas as provas reais para que os senhores jurados, na posição de representantes da sociedade, possam fazer com que a justiça prevaleça por meio da lei. Portanto, é fundamental compreendermos a complexidade, a magnitude e a importância de cada um de vocês no desempenho do papel no dia de hoje. A responsabilidade desse julgamento está nas mãos, está
na consciência de cada um dos senhores. Aproveito então para lembrá-los, além disso, que o que está acontecendo aqui é o fim do nosso direito penal. Portanto, eu, enquanto representante do órgão de defesa da vida, eu quero garantir que ninguém será culpado, que ninguém será inocente praticando qualquer conduta que seja qualificada como culposa. Portanto, estamos diante de um cenário em que, infelizmente, a vida de uma pessoa foi ceifada de forma trágica e irreversível. Seria injusto da minha parte, senhores jurados, ignorar as cicatrizes que a senhora, que é acusada, Leontina, passou durante a sua vida. Aonde a dignidade foi arrancada pedaço por pedaço, estando apenas o cansaço do seu uso, sendo então traída, abandonada por aqueles que deveriam protegê-la. É evidente que chegou ao limite de sua resistência psicológica. Afinal, aconteceu o fato que estamos aqui neste tribunal para ser julgado nele. A dor de Leontina nos desperta uma compaixão, mas o seu ato nos exige justiça. Afinal, estamos falando aqui de um bem jurídico que é o maior protegido pelo nosso ordenamento, que seria então a vida. Os fatos aqui apresentados não restam dúvidas. Estamos diante de um homicídio praticado de forma consciente, cruel e sem qualquer arrependimento verdadeiro. Como a acusada mesmo já diz que contou a história diversas vezes, mas ninguém acreditou, pois ela é uma grande mentirosa. Assim, gostaria de inicialmente propor uma reflexão técnica sobre o crime que estamos lidando aqui. Quando abrimos o Código Penal, em seu artigo 121, está descrito lá, de forma curta e impactante: matar alguém. 2 palavras apenas. Mas que tem um grande peso para a nossa sociedade. Apego do nosso bem jurídico, que mais é precioso e que mais a gente precisa proteger. Portanto, este é um ato definitivo que é posto fim na vida de uma pessoa por conduta de outra. Eu faço então questão de enfatizar que a lei protege a vida acima de tudo. Portanto, ela é a base da sustentação do direito humano. Portanto, quando eu afirmo que Leontina cometeu um homicídio doloso, eu estou provando que houve dolo na conduta. Ela quis o resultado. Ela agiu com consciência e direcionou sua vontade para a morte da vítima. Então, vamos aos principais fatos. A acusada encontrou a vítima em frente a uma vitrine de uma loja. Sabendo então da situação da Leontina, o homem lhe ofereceu para comprar um vestido caro e ofereceu também uma carona. Logo, Leontina pensou: um cara deste nível só poderia ser rico porque ele estava com um carro dos anos. Assim, desde o início, a acusada tinha plena consciência do que aquele presente, que era um vestido, possuía intenções por trás. Ela mesma admite isso ao afirmar que já havia aturado tantos sem vestidos, sem nada. Portanto, aí havia um cenário de interesses conhecido por ambas as partes. Os dois seguiram para uma estrada afastada. Dentro do veículo, a acusada diz que ocorreu agressões, discussões e tensões. Porém, o que este tribunal analisa é a reação da acusada em um determinado momento. Leontina, em um determinado momento,
encontrou um ferro dentro do carro. Agora eu lhe pergunto para vocês, jurados. Um carro do ano, é possível ter um bastão de ferro embaixo? Fica o questionamento. Se pergunte-se. Logo, Leontina, quando encontrou isso no inferior, dentro do veículo, passou a golpear violentamente a vítima. Não apenas só a vítima, mas sim a cabeça da vítima. Assim, ela não golpeou apenas uma vez. Ela golpeou diversas vezes, como a própria confessa. Continuei batendo com vontade e só parou quando o corpo do homem caiu sobre a direção e a buzina começou a tocar. Então, informou que um desses bofetões, dessas agressões que a vítima teria feito contra ela, havia batido a cabeça na porta do carro. Portanto, guardem bem isso. Guardem bem. Ela disse que fez um corte profundo na cabeça. Portanto, senhores jurados, isso demonstra um excesso, demonstra violência, demonstra a intenção de destruir. A vítima já estava rendida, já não representava mais nenhuma ameaça. Mas ainda assim, os golpes continuaram até a completa imobilidade do homem. O sangue espalhado pelo carro, o desespero da fuga, revelam que a própria acusada compreendeu a gravidade do fato que havia feito. Portanto, se houvesse sequer uma legítima defesa ou um desespero por sobrevivência, a conduta posterior da acusada seria um socorro ou um clamor por ajuda. Porém, após o crime, a Leontina fugiu do local sem prestar qualquer socorro. Tentou se convencer durante a sua ida que o velho não morreu coisa nenhuma, mas no fundo sabia exatamente a realidade dos fatos. Assim, foi para sua casa, dormiu e no outro dia, às 2h, acordou. Mas aí tem um parêntese entre ela ter ido para casa e dormir. O que acontece? No meio do caminho, cerca de minutos depois do ocorrido, a mesma fala que um corte da cabeça havia fechado. Curioso! Ser um corte profundo, como minutos depois, o corte já havia sarado. Fica um questionamento, senhores jurados. Lembram que no início que eu falei, a acusada falou que ela contava essa mesma história diversas vezes e ninguém acreditava. Vocês acreditam nessa história? Portanto, após ter acordado no outro dia às 2h, a mesma retornou à loja, pois estava preocupada com o vestido que havia deixado lá. Portanto, veja, ela demonstrou uma tal frieza diante da vida que havia acabado de tirar. Portanto, senhores, não trago dúvidas quanto quem cometeu o ato. Não há mistério sobre a autoria, porque ela mesma assume o que fez. No momento que ela decide fazer justiça com suas próprias mãos, ela cruza a linha da legalidade. Ela deixa de ser uma pessoa desamparada para se tornar a juíza e a executora da sua própria sentença. Ela escolheu a morte da vítima como solução no seu próprio drama. Portanto, não podemos transformar a violência em algo aceitável. A condenação de Leontina não é vingança, é justiça. Justiça pela vítima, justiça pela sociedade e justiça pelo valor da vida humana. Portanto, eu, como representante do Ministério Público, eu peço para que os senhores reconheçam a autoria e a materialidade
do crime, condenando a acusada nos termos da lei. Porque a prova é clara, a confissão é clara, os fatos são claros. E diante de fatos tão evidentes, só existe um caminho compatível com a justiça: a condenação. Obrigado. Encerrado a palavra do Ministério Público, passo a palavra à defesa técnica. Boa tarde. Gostaria de iniciar a minha tese de defesa cumprimentando o excelentíssimo senhor juiz-presidente, cumprimentando todos que nos assistem e também cumprimentando os ilustres jurados que hoje vão decidir o rumo da vida daquela mulher. Eu gostaria de iniciar minha fala com uma reflexão que vocês tomem importância, tomem consciência da importância do rumo de hoje, do resultado do rumo de hoje. Hoje, os senhores estão aqui não só para analisar um processo. Os senhores têm diante de si, realmente, como a acusação falou, o destino de uma vida. Isso é inegável. Uma vida sofrida, uma vida injusta, uma vida que cresceu na carência, uma vida que representa, é um retrato de a realidade de muitas mulheres no Brasil, um retrato da misoginia do nosso país. Eu digo isso porque enquanto a Leontina trabalhava, ela entregava todo o seu esforço, enquanto ela sofria, enquanto ela crescia, para o seu primo, e trabalhava para que ele tivesse a oportunidade de ser bem-sucedido na vida. Ela foi esquecida durante toda a sua vida. Ela foi abandonada. E ela nunca na sua vida teve reconhecimento. Graças a Leontina, que o seu primo, que tinha tempo de estudar, enquanto ela lavava vasilha, enquanto ela fazia os trabalhos da casa. Ele podia ter o seu tempo de ler os seus livros, ser uma pessoa bem-sucedida, porque ela dedicava o seu tempo nas tarefas domésticas, nas tarefas da casa, enquanto ele foi o único da família que teve a oportunidade de ser bem-sucedido. Eu sei que iniciar a defesa dessa forma parece irrelevante. O que isso tem a ver com o caso? Que a gente tem que levar em conta os preconceitos do nosso país. Enquanto ele teve a chance de ser um doutor bem-sucedido, o destino que ela teve que vender a única casinha que ela tinha, os únicos bens que ela tinha, para que então seu primo fosse morar na cidade. O destino que ela teve depois disso foi ser a empregada doméstica de uma família que maltratava ela, de uma mulher megera que fazia questão de vê-la sofrer, do filho dessa mulher que fazia questão de vê-la mal. A única sorte da Leontina foi o marido covarde daquela mulher que teve a coragem de incentivar ela a fugir. Mas com a mãe morta, a irmã afogada, o primo, que depois de tudo que ela fez, ignorava a existência dela, que rumo ela conseguiria seguir na vida? Para onde ela iria? Além de uma vida marginalizada que infelizmente ela teve que ter. Quem somos nós para julgar o que uma moça nova, cheia de sonhos, fazia para matar a dor da fome? E sim, eu tô falando o fato dela ser uma dançarina da noite, que, como ela mesma diz nos relatos, precisava às vezes ter que dançar no quarto para ter que pagar o pão de cada dia. Eu trago essa reflexão, gente, porque se fosse uma mulher rica, uma mulher de classe alta, uma mulher que teve a oportunidade da vida, se fosse ela que tivesse lutado para se defender, será que alguém ia duvidar dela? Se a Leontina não tivesse no lugar que ela está,
de uma mulher pobre, sem estudo? Será que uma mulher rica teria que estar aqui passando pelo que ela sofreu? Que outro motivo, além de preconceito para acusá-la? Uma mulher que se defendeu. Eu quero que vocês usem o bom senso para julgar ela. Que mostrar, contrário do que ela acredita, contrário do que ela relata, que a justiça dos homens também vai protegê-la. Pela primeira vez, todo o esforço que ela teve na vida há de ser reconhecido. Gostaria de salientar que a Constituição confiou a vocês uma nobre missão, um papel importante. Decidir segundo as leis, segundo as provas e, sobretudo, a própria consciência, com a sensibilidade humana, que é esse o papel do júri. O que o coração diz? O que o coração diz sobre essa mulher? O caso aqui é decidir se ela quis matar por um vestido ou tentar se defender. Justo ela, que durante toda a sua vida foi abandonada, maltratada pelo seu primo, depois de tudo que ela fez, ela nunca sentiu raiva dele, ela sentia tristeza. Iria ela cometer um ato desse com um homem que ela nem conhecia, por dolo, com culpa, com ódio? Ela replicou naquele momento de agressão, ela replicou na forma leiga de ser, como mulher que nas suas noites do bar, nas suas noites de trabalho, viam as brigas entre os homens, que um dava cadeirada do outro, um batia no outro. Ela replicou aquele movimento para tentar se defender, porque quando ela assistia, os homens desmaiavam. E era tudo isso que ela precisava. Ela precisava desacordar aquele homem para ela conseguir fugir. Ela precisava de uma oportunidade para fugir. E na confissão dela, foi o que aconteceu. Ela acreditou como uma pessoa, ela não tinha estudo. Ela não tinha como ter certeza se ele tinha morrido ou não. Então ela preferiu acreditar que ele tinha sobrevivido. Tanto que no outro dia, ela voltou à loja para pegar aquele vestido que ela tinha deixado. Eu espero de verdade que hoje o sistema judiciário vá acolher ela. Vocês hoje, como jurados, estão sobre as promessas das leis do nosso país. E as leis estão a favor dela. Porque é por isso que existe a legítima defesa. Eu peço para os senhores algo muito simples, mas importante. Que não olhem para a Leontina apenas como uma mulher no banco dos réus. Que olhem para ela como um ser humano. E que hoje ela representa milhares de mulheres que cresceram em situação de vulnerabilidade. Que todos os dias precisam lutar para sobreviver. Que todos os dias precisam batalhar pela sua vida. E naquela hora, naquele momento, ela precisou lutar para poder continuar respirando. Vocês acreditam que se ela não tivesse reagido àquele momento, ela teria a oportunidade de estar aqui? Ela teria a oportunidade de estar no banco dos réus? Ela estaria morta. Seria ela que estaria morta se ela não tivesse reagido. Vocês têm noção de quanta violência ela sofreu nas mãos daquele homem? E eu acredito que vocês se perguntem, mas por que ela não fugiu? Se ela entrou naquele carro por conta própria, visando aquele vestido, por que ela só não foi embora? Ela entrou naquele carro por conta própria. Mas quando ela se viu naquela situação, ela se arrependeu. Ela tentou ir embora. Mas pelo fato dela ter deixado o único vestido e o único bem que ela tinha naquele carro, na loja, o vestido que ela já tinha na loja, no carro ela estava só com a roupa do corpo. E aquele homem a ameaçou, falando: se você quiser sair daqui, se você quiser ir embora, você vai ter que deixar o vestido que eu te comprei aqui dentro do carro.
E a Leontina, como uma mulher leiga, mas ela não era burra, ela sabia que se ela saísse nua pelas ruas, ela também ia sofrer uma consequência. Ela ia ter problema com a polícia. E ele, um homem frio, utilizou da justiça, que devia protegê-la, para ameaçar ela a ficar dentro daquele carro. Quando ela voltou, quando ela decidiu continuar se submetendo ao abuso, se submetendo à agressão, ela foi lá e ainda ela pediu desculpa para ele. Ela se sentiu culpada, porque ela achava que ela merecia aquilo. Por todo o sofrimento que ela passou na vida, ela acreditava que era isso que ela merecia. Ela ainda se retratou com ele. Mas ele não parou de xingar ela. Ele xingou ela, ele xingou a mãe dela, e ele xingou tanto até o momento que ela rebateu a fala dele e disse para ele não falar da mãe dela. Nesse momento que se iniciou um espancamento. Ela foi espancada dentro daquele carro. Ela sofreu violência psicológica, violência física, violência moral e o medo a paralisou. O abuso destrói. E na única oportunidade que ela tinha, que sorte que naquele momento ela encontrou uma barra de ferro dentro daquele carro. Gente, eu acho incomum o fato de ter uma barra de ferro não incrimina ela. Eu também, às vezes, ando com coisas peculiares dentro do carro, só porque era um carro novo, não significa que não podia ter um objeto fora do comum. Ela teve sorte de ter aquela barra de ferro ali dentro. E aquela barra de ferro que ela usou para se defender. Podia ser que ali dentro tivesse sido encontrado um pedaço de madeira, e com esse pedaço de madeira ela podia ter se defendido. E talvez, por se ela tivesse encontrado um pedaço de madeira em vez de um pedaço de ferro, ele não teria acabado morrendo, porque ela só queria fugir dali. Ela só queria ir embora. Infelizmente, a violência é uma realidade das mulheres brasileiras. É um país onde a misoginia ainda silencia. A misoginia humilha e mata as mulheres. A lei não pode ser cúmplice da indiferença. Ela deve ser instrumento de proteção e de reconhecimento da justiça. Julgar a Leontina com sensibilidade é afirmar que o direito brasileiro não tolera violência. Não tolera violência contra as mulheres, não tolera violência de gênero. Nenhuma mulher deve ser condenada ao lutar para sobreviver. No caso da Leontina, a misoginia ainda aparece da forma mais cruel. A naturalização da violência sofrida por uma mulher pobre. Será que a atitude correta por ela era deixar ser espancada? Deixar sofrer? Deixar morrer ali dentro daquele carro? Os números mostram que a Leontina não é a única no nosso país a passar por essa situação. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 1 milhão de acionamentos policiais por violência doméstica em 2024. Isso significa que a cada minuto, mulheres brasileiras estão sendo ameaçadas, espancadas, humilhadas e aterrorizadas dentro da sua própria casa. O mesmo relatório aponta que em 2025, 87 mil mulheres sofreram estupro. 87 mil mulheres foram estupradas. E a gente sabe que o número real é ainda maior. Porque muitas não chegam a ser ouvidas. Muitas não chegam a denunciar. Muitas são desencorajadas a seguir com o processo. Muitas são desacreditadas. Muitas acreditam que ninguém vai protegê-las. E infelizmente algumas delas estão corretas. Algumas delas nunca vão ter alguém para protegê-la. Em 2025, o Brasil registrou 1.568 feminicídios.
1.568 mulheres mortas simplesmente pelo fato de ser mulheres, pelo ódio direcionado contra a figura da mulher. 1.568 mulheres perderam a sua vida. O dado é mais assustador. A maioria dessas mulheres, elas já sofriam violência antes de serem mortas. Elas já haviam sido ameaçadas, elas já haviam sido agredidas, elas já haviam pedido ajuda. Mas a ajuda nunca veio. Senhores jurados, quando uma mulher reage diante da violência, ela não reage apenas ao golpe daquele instante. Ela reage ao medo acumulado que a gente passa por ser mulher. Ela reage às agressões que ela já sofreu na sua vida. A ameaça constante. A sensação real de poder morrer. E foi exatamente isso que aconteceu com a Leontina. Naquele dia, Leontina não acordou pensando em matar alguém. Ela não tinha como planejar estar na frente daquela loja e ser abordado por ele. Não tem como planejar isso. Ela não saiu de casa planejando a violência. O que aconteceu foi muito diferente disso. Ela foi colocada diante de uma situação de agressão injusta, concreta e atual. Ela sentiu medo, naquele momento ela sentiu pânico, sentiu que a sua vida estava sendo ameaçada. Não havia tempo para raciocínio, não havia tempo de pensar se aquilo tinha sido suficiente para matar ou só para desmaiar. Só havia tempo para ela seguir o instinto básico do ser humano, que é a busca pela sobrevivência. Quando alguém acredita sinceramente que pode morrer, o corpo reage. O ser humano reage. E foi isso que a Leontina fez. Ela reagiu para continuar viva. Queria falar um pouco para vocês sobre o animus defendendi. O animus defendendi é uma expressão latina que a gente utiliza no direito, que significa o ânimo de se defender, a vontade de se defender, a intenção de se defender. E no direito penal, refere-se a um elemento subjetivo, a intenção de quem age para repelir uma agressão. Uma agressão injusta, que então, aonde se configura a legítima defesa. Além dos requisitos objetivos que se tem para legítima defesa, é necessário que a pessoa tenha a intenção de se defender. Esse elemento subjetivo está presente de forma inequívoca. Ela agiu porque acreditou, sinceramente, que se ela não reagisse, ela não ia sobreviver. E o direito brasileiro reconhece isso. O artigo 25 do Código Penal afirma: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente. A primeira exigência da legítima defesa é a existência de uma agressão injusta. Uma agressão injusta é aquela que não está protegida pelo Código Penal, ela não é amparada pela justiça. É o ataque físico, é a ameaça concreta, é o abuso que coloca em risco a integridade ou a própria vida da vítima. A lei não exige perfeição da vítima, a lei não exige calma, a lei não exige comportamento heróico. Não tinha como ela saber até que ponto naquele momento ela iria para preservar a vida daquele homem. E o objetivo dela naquele momento não tinha que ser esse. O objetivo dela tinha que ser se defender. A lei apenas reconhece algo natural. Ninguém é obrigado a aceitar passivamente a própria destruição. E todos os requisitos da legítima defesa estão presentes no caso. A agressão injusta, houve o perigo, ela já estava sendo espancada, houve a reação. Ela reagiu para preservar a própria vida. Ela reagiu no mesmo nível em que ele atacou ela. Ela reagiu não para querer atacar ele para ganhar um vestido. Ela reagiu para se preservar.
E é isso que o direito diz. É isso que a gente tem na nossa Constituição. Eu quero que vocês saibam que o resultado do júri de hoje cria uma jurisprudência. E a jurisprudência constrói o ordenamento brasileiro. E graças a esse ordenamento que o resultado de hoje vai impactar na decisão de outras mulheres que vão ser abusadas, que vão ter oportunidade de se defender e vão estar no banco do réu. Vocês estão julgando hoje por ela e por todas as mulheres que vão ter oportunidade de se Dou por defender. encerrada a palavra da defesa. Concedo agora a réplica ao membro do Ministério. O tempo limite será de 10 minutos. Senhores jurados, é claro que a defesa veio aqui, narrou um cenário fragilizado, para convencer os senhores de que Leontina fez apenas legítima defesa. Porém, a legítima defesa exige requisitos claros, rigorosos e indispensáveis. E neste caso, eles não estão apresentados. A lei autoriza apenas quando existir uma agressão injusta, atual ou iminente. E somente quando a resposta for de forma moderada e necessária. A legítima defesa não defende excessos, não protege vingança e não protege quem ultrapassa os limites da própria necessidade. Assim, a lei exige outra questão fundamental. A pessoa precisa ter o conhecimento da situação e agir com a intenção real de se defender. A mente da pessoa precisa estar focada estritamente em parar o ataque para se salvar. Portanto, pergunto aos senhores, aonde está a moderação? Aonde está a necessidade absoluta da violência empregada? A reação da acusada foi uma conduta desproporcional. O foco dela não foi apenas repelir a ameaça na medida certa. Ela tomou uma decisão deliberada, usando a sua força brutal. Pensem comigo, senhores jurados. Atingir a cabeça de alguém é atingir a parte mais vulnerável do corpo humano. Ninguém ergue uma barra de ferro pesada em direção ao crânio de outra pessoa, achando que isso é um ato inofensivo ou que vai acontecer um desmaio como de cinema. Então, quem golpeia a cabeça, utilizando ainda mais esta arma do crime, não apenas golpeou uma vez, mas diversas vezes. Assim, o direito, ele não se transforma em uma autorização para punir, perseguir ou eliminar alguém. Quando o perigo acaba, qualquer agressão posterior deixa de ser defesa e passa a ser um crime, que é o que aconteceu no fato. Existe, sim, um instituto da legítima defesa para proteger as vítimas, não para utilizar como um escudo de ações descontroladas e desproporcionais. Aceitar essa tese neste caso é dizer que qualquer reação extrema pode ser justificada apenas pela palavra de quem o praticou o ato. Portanto, senhores jurados, a sociedade ela confia na missão de vocês de separarem
a defesa da violência injustificada. E as provas aqui deixam claro que não houve legítima defesa. Houve excesso. Houve escolha consciente. Portanto, eu quero esclarecer que se realmente fosse verdade tudo o que a defesa trouxe, muito provavelmente a vítima estaria aqui hoje. E não estaríamos aqui, vocês não estariam aqui para decidirem entre a condenação e a absolvição da acusada. Pois, assim, ela seria completamente inocente. Para isso, por meio de toda a verdade lógica exposta aqui neste tribunal, senhores jurados, eu peço para que a justiça de um indivíduo que tem o seu direito mais primordial e soberano retirado. Honrem o juramento que vocês fizeram no início desse tribunal do júri. Apliquem a lei ao caso concreto. Confirmem a realidade dos fatos. A única resposta justa que a sociedade espera dos senhores no dia de hoje é a condenação por homicídio. Encerrada a palavra do Ministério Público, passo a tarefa e carta da defesa. Só rememorando que o tempo máximo será de 10 minutos. Gente, quando o Código Penal fala em defesa moderada, ele não fala necessariamente a sensação que a palavra moderada nos traz. Quando o Código Penal fala em moderado, ele quer dizer equivalente. O quão equivalente é a reação de uma mulher que está sendo espancada friamente por um homem maior que ela, por uma mulher do tamanho dela, um homem velho, gordo, espancando ela. O que é moderado? Que reação é a dela? O que é justo? É ela se conter? É ela se conter naquele momento? Ou ela lutar pela própria sobrevivência? O direito penal fala assim moderado, mas o direito penal não exige que a vítima de uma agressão dentro de um local fechado, de um homem contra uma mulher, seja a heroína visando a vida dele. O direito penal fala que a defesa ela tem que reagir de forma moderada, equivalente. Posso pedir que vocês fechem os olhos só um minutinho? Fechem os olhos e imaginem uma mulher que vocês amam naquela situação. A mãe de vocês sendo espancada. Meninas, imaginem vocês sendo espancadas dentro de um carro por um homem bem maior que vocês. Não é equivalente para vocês encontrar uma barra de ferro no chão e se defender? Eu reagiria da mesma forma que ela. Eu não ia pensar na vida dele. Ela ainda, na situação de pessoa leiga, que pensou, que lembrou nas brigas do bar que ela via, da forma que eles brigavam entre si, que dava cadeirada um no outro, tentou replicar aquilo, acabou com o resultado morte, que foi uma fatalidade, eu não nego isso. Mas não era a intenção dela. O homicídio pede dolo, pede a intenção de matar. Como que ela ia ter o planejamento de matar, essa culpa, essa cargo dessa intenção, dessa malícia de matar? Como que ela ia planejar isso? Não tem como ser uma coisa planejada. Foi a reação que ela teve naquele momento. É sobre isso que a legítima defesa fala no Código Penal. Que você reaja da forma necessária para sobreviver. Eu vou reiterar o que eu disse, que ela acreditava que ele não tinha morrido. Ela não é uma pessoa que teve acesso a estudo para saber até onde que a agressão dela ia afetar de fato ele. Gente, ela voltou na loja pegar o vestido dela, que ele obrigou ela a deixar lá. Ela voltou lá.
Ela é leiga, mas ela não é burra. Se ela soubesse que ela tinha matado ele, ela não ia ter voltado lá. Ela só queria se defender. Ela representa todas as mulheres. Vou falar isso novamente porque eu acho muito importante. A gente acusar ela é num dia que uma outra mulher que vocês conhecem tá numa situação de agressão, tá numa situação dessa, é ter que se segurar no momento de que elas conseguirem se defender, pensando se ela que vai ser acusada, se ela que vai ter que se defender. Será que isso é certo? Num país onde já morrem tantas mulheres, onde tantas mulheres já são estupradas, onde tantas mulheres morrem pelo fato de ser mulher, onde isso já é cultural. Será que é certo criar uma jurisprudência, criar uma lei, onde que quando ela pode se defender, ela tem que se preocupar com a vida do agressor? Ela não fez pensando em matar ele. Não era esse o objetivo dela. Mas ela também não podia deixar de sobreviver. E se ela não tivesse batido até o ponto de desmaiar ele, e ele tivesse levantado e ela tivesse perdido a única chance que ela teve para poder sair daquela situação? Não é esse o cenário que a gente quer construir para as mulheres do nosso país. Não é assim que a gente constrói uma sociedade segura. A gente tem que construir uma defesa, uma sociedade que defende quem já sofre violência. A gente tem que estar do lado de quem sofre o abuso. E ela sofreu a violência. Ela sofreu violência moral. Ela ia se submeter à violência sexual porque ela não queria. Mas ela ia se submeter àquilo porque ela não queria problema com a polícia, já que ele ia obrigar ela a tirar a roupa do corpo e sair pelada pela rua. Ela ia se submeter a isso para não querer confusão. Será que uma pessoa assim ia de forma, uma malícia assim, matar uma pessoa? Ela que não guardava mágoa nem do primo dela, que depois de tudo que ela fez por ele, ela só sentia tristeza, ela nunca sentiu rancor? Não é esse o perfil da pessoa que está sentada no banco do réu. E será, gente, que se depois de ter espancado ela sentiu naquele momento que ela ia morrer dentro daquele carro? Se ela não fizesse nada, ela ia morrer. Se ela de fato tivesse terminado morta, aquele homem ia ter sentado aqui? Dentro de um carro de luxo, batendo só numa prostituta. Ele ia ter sido acusado, ele ia estar sendo aqui julgado por vocês? Não ia ter acontecido nada. Ela ia estar no fundo de um rio e ele ia estar curtindo uma festa. Se ela tivesse saído com vida depois do espancamento, a mesma coisa. Não é essa sociedade que a gente quer. A gente quer uma sociedade onde que as mulheres se defendam, onde que as mulheres se unam e que os homens também protejam a gente. Porque a realidade que a gente vive hoje é a de violência. É de sair na rua e se sentir intimidado. Acho que era isso que eu tinha para falar. Encerrados os debates, passamos agora à fase de votação. E Só para vocês saberem, aqui a gente fez 20 minutos de acusação e 20 minutos de defesa. Aí depois a acusação pode falar novamente, isso se chama réplica. Daí que a gente usou 10 minutos. E a defesa, tréplica, a gente também usou 10 minutos. Num júri real, a acusação ela fala por 1h30. E depois a defesa por 1h30. A réplica da acusação é de mais 1 hora. E a defesa também tem mais 1 hora. Então, só ali já vão 5 horas de julgamento. Então, para quem já está um pouco cansado aqui, por causa desses minutinhos, um julgamento no júri, dependendo do número de réus e de testemunha, pode levar dias. Tá? E aí isso tem que ter cuidado, porque os jurados eles ficam incomunicáveis, então a gente tem que ficar em quarto de hotel, fechado, não pode se comunicar, não pode assistir televisão, porque às vezes a imprensa tá falando sobre o julgamento e nada disso pode interferir no modo deles de julgar.
né? Então, né, assim, exige bastante, né, dos jurados. Isso. Deu tudo aqui. Inclusive, eu não suscitei uma questão, mas jurados, marido e mulher, genro e nora, cunhado, cunhada, filho, enteado, não podem ser membros do mesmo conselho de sentença, pois mesmo eles não se comunicando verbalmente, através de gestos ou alguma forma de comunicação, eles podem combinar o voto. E daí isso quebra o papel do tribunal. Mas sendo assim, passamos agora à fase de votação. E eu só queria acrescentar que o papel do juiz no tribunal do júri é apenas conduzir a audiência. O papel de julgar mesmo, nesse caso, é dos jurados. Então, como eu já falei no começo, julguem com a sua consciência e conforme os ditames da justiça. O primeiro quesito que nós vamos votar agora no momento é se o fato descrito na denúncia ocorreu. Se realmente a vítima morreu naquele dia por causa dos fatos já narrados aqui hoje. Se sim, vocês não estão dizendo que ocorreu. Se não, é que não ocorreu o crime. Você quer explicar os dois? Explica os outros dois. O segundo quesito vai ser quanto à autoria. Se realmente foi a ré Leontina que produziu o ocorrido naquele dia. E o terceiro quesito, que é o mais importante, é sobre a questão da absolvição. Se a ré realmente matou a vítima e tinha realmente era o que ela queria, produzir o resultado morte, ou se ela acabou, ou se vocês absolvem ela pela legítima defesa, ou ou como se ela não tivesse a intenção de produzir aquele resultado. Então seria isso, e passamos agora para o primeiro quesito. O fato da escrito na denúncia ocorreu? Sim ou não? Cada jurado vai receber duas cédulas, uma escrita sim, outra escrita não. Apesar de toda a técnica envolvida, mas a votação ela é bem simples, é de sim ou não. Tá? Depois o juiz vai repetir a pergunta, sem mostrar o voto para ninguém, vocês vão ter um sim ou não. A primeira urna que vai passar, vocês vão depositar o voto válido, aqueles que vocês querem que valem. Então, ou sim ou não, vocês vão deixar ali, vão saber qual é a mão. Quando passar a primeira urna, vocês vão depositar aquele. A segunda urna, vocês vão depositar o voto que não vale, que é chamado voto de descarte. Tá? E para não quebrar o sigilo das votações, nunca ninguém vai saber como é que um jurado votou. Se ele votou sim ou não, a não ser que ele conte para alguém. Mas senão nunca ninguém vai saber, por causa do método utilizado. Então, se a partir do momento que forem abertos 4 votos sim ou 4 votos não, os outros não se abrem. Daí a gente não sabe se lá tinha sim ou tinha não. Já deu a maioria. Tá? Agora, ele pode ir até o último voto e restar um julgamento de 4-3, que daí também vai ser por maioria, né? Sim ou não. Tá? Então, eu vou entregar para vocês uma cédula de cada um. Sim. Pode segurar. Sim. Já separe qual é o voto que vocês vão querer que vale. Primeiro quesito. O fato descrito na denúncia ocorreu? Sim ou não?
Seu descargo. Um voto sim. Um voto não. Dois votos sim. Dois votos não. Três votos sim. Quatro votos sim. O último voto não vou abrir, porque já foi estipulado que o fato ocorreu. Então, por maioria, os jurados entendem de que realmente houve uma morte. O segundo quesito refere-se à autoria. Se o fato narrado, a ré Leotina Pontes dos Santos foi a autora. Se sim, vocês vão estar dizendo que ela foi a autora do crime. Se não, que ela não foi a autora. Da primeira caixa é o que vale. Primeiro voto, sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, sim. Um voto, não. Quatro votos, sim. Pela maioria, foi interpretado que a ré Leontina Pontes dos Santos foi a autora. Bom, jurados, esse é o último quesito e esse é o mais importante. Nesse quesito vocês vão decidir se a ré realmente cometeu um crime e tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, ou se vocês absolvem ela pelo fato ocorrido, em virtude da legítima defesa e da intenção. O jurado absolve a ré, sim ou não? Primeiro, falta o que vale.
Uma curiosidade. Estão ansiosos para saber? Sim. Esse agora é o voto que vai. E a nossa ré? Tá animada? Não? Deixe. O jurado absolve a ré. Primeiro voto, sim. Primeiro voto, não. Segundo voto, não. Terceiro voto, não. Segundo voto, sim. Quatro votos, não. Sendo assim, o Conselho admite que não absolve a ré. Sendo assim, a ré é condenada pelo crime de homicídio e deverá aguardar para que seja elaborada a sentença. Tendo em vista a decisão soberana do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Penal, passo a proferir a sentença. Condeno a ré Leontina Pontes dos Santos a 12 anos em regime fechado, conforme o veredito dos jurados. Publique-se, registre-se, cumpra-se e declaro a sessão encerrada. Pode conduzir a ré à penitenciária. Pessoal, atenção. No júri real, nesse momento, então, os jurados são liberados, então, a partir desse momento eles podem conversar. É nesse momento que o oficial de justiça traz os celulares, que são todos recolhidos no início do julgamento, né? Então, é devolvido ali, cada celular vai num envelopezinho, né? Porque eles ficam realmente incomunicáveis. Até antes de começar, o juiz dá um tempinho para eles avisarem a família que eles foram sorteados para compor o conselho de sentença e que eles não têm hora para chegar em casa, né? E a partir dali, então, eles desligam o celular, se desligam do mundo lá fora e focam aqui no processo, né? O nosso julgamento de hoje foi um exemplo, né? Tanto pela postura da plateia, né? Assim como dos jurados. E mais uma informação importante, essa votação que foi feita aqui, ela é feita num lugar chamado sala secreta. Então, toda a plateia precisa se retirar do recinto, ficam apenas os jurados, o advogado de defesa, o promotor de justiça que faz a acusação, o juiz e os oficiais de justiça que trabalham, tá? Então, essa votação ela não é acompanhada pela plateia, pelo público, né? Então, às vezes, tem um julgamento e aí a família da vítima, às vezes, aparece lá com uma camiseta escrita justiça, tenta sentar ali, né, para influenciar assim, os jurados. Então, é um julgamento, muitas vezes, bem tenso, né? Assim, para todas as partes, né? E aqui
até por curiosidade, né? Vocês já estavam aí ansiosos para saber se a Leontina ia ou não, né, ser condenada. Imagine vocês num caso real, né, num processo real, né, e aí o réu aqui sentado, às vezes a família da vítima ali, então cada um torcendo, né, para aquilo ali tenha um desfecho, né? Em nome do nosso laboratório de direitos humanos e também da Unifeb, quero agradecer aos 3 acadêmicos, né, que aceitaram a incumbência de vir aqui. Tá? Todos eles, né, estão felizes, porque no tribunal do júri, né, a gente entende de que a votação do jurado é soberana. Às vezes a acusação fez lá uma acusação querendo que o cara fosse condenado, ele é absolvido, a defesa tenta buscar a absolvição, ele é condenado, mas o que vale é o trabalho, um trabalho bem feito, um trabalho sério, né? E esse é o compromisso com a justiça. Então, em nome do nosso centro universitário, muito obrigado a vocês, em nome do nosso projeto, né? E aí, professor, também agradecer então essa parceria. Passo a palavra ao professor Jânio, né? Então, o Jânio pode encerrar, né? Eu estou super feliz porque eu estava torcendo para a condenação da RES. Legal. Obrigado. Só quero agradecer vocês pela. Ô, pessoal, mas ainda queria aproveitar que ele está gravando, quero fazer um pedido para vocês aí que ouviram. O Sérgio quer botar para eles a imagem aí, Sérgio? Levanta a mão aí, quem absolveria ela? Tem alguém que acha que ela não seria com o que ouviu aí? Só isso? Que absolveria. Que absolveria, ela estaria livre, ela seria do tribunal livre ali. Pessoal, faz assim, ó. Ei, vamos lá, pode baixar. Show de bola. Quero agradecer a todos vocês aí por bem. Né? É muito legal poder passar isso para os nossos alunos. Eu acho que é bem válido, porque os que prestam atenção com certeza levam isso aí para a vida, é o que uma atividade que não vou esquecer aqui na escola. Né? Cara, queria uma salva de palmas para eles aí.